Como utilizar símbolos para representar o status do seu estoque? Eu tenho aqui esta planilha em que tenho alguns símbolos que representam em que estado se encontra o meu estoque. Se está em bom estado, se já está quase a acabar e é necessário uma atenção, ou então se o produto realmente está sem estoque, ou seja, já não há produto na loja. Veja então como é que nós podemos criar esse sistema que nós temos aqui. Mas antes vamos entender um pouco melhor como é que esse sistema funciona. Note o seguinte, eu aqui tenho o estoque inicial, que são os produtos que tenho inicialmente no armazém, que no caso são canetas, tem também caneta azul, caneta preta, lápis HB e assim por diante, vários materiais. E eu tenho aqui o estoque inicial, posteriormente temos o produto que entrou na empresa e depois tem o produto que saiu, ou seja, naturalmente essas saídas acabam representando vendas que foram feitas, né? E no final eu tenho um saldo, ou seja, o produto que restou, né? O estoque que eu tenho atualmente. Então, se eu parar para analisar aqui, quando o estoque tem um número considerável, ele aparece o sinal de V, indicando que está bom. Quando já está para acabar, ele aparece um símbolo de exclamação, para indicar que é necessário dar atenção a isso. Se eu descer mais aqui um pouco, eu vejo situações em que o estoque está zerado. E quando ele está zerado, significa que aparece aqui o X. Mas imagina que nesse produto que está aqui, que são clipes número 2, a caixa de clipe, de repente lá no armazém, né, entram mais produtos. O que significa que ao invés de 24, vai passar para, vamos imaginar que seja 243. Veja o que acontece, né? Ela automática aqui muda, né? Deixa-me só ver esse clipe aqui, sim. Eu acabei colocando aqui na pasta de plásticos A4. Vamos trabalhar aqui com o clipe número 2. Se eu colocar aqui o 2, por exemplo, para ser 272, vejam que automaticamente ela aqui muda o símbolo, né? Então, é um sistema bem interessante. Vamos ver como é que nós podemos fazer isso agora. Bem, eu tenho aqui esta parte em que nós podemos também fazer aqui a nossa configuração. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Bem, para poder utilizar isso, inserir os símbolos, eu vou utilizar uma opção no Excel conhecida como validação ou formatação. Para conseguirmos fazer isso, ou para conseguir fazer isso, eu vou utilizar uma opção no Excel chamada de formatação condicional. Eu vou utilizar a formatação condicional para então ele ficar desta forma. Então como é que eu faria? Bem, se eu tivesse que substituir aqui os números ficaria complicado, né? Então eu vou utilizar algo bem básico no Excel, que é fazer o seguinte. Utilizar o símbolo de igual e igualar o que está aqui no nosso estado. Já tenho, venho para aqui, vou usar o preenchimento automático. Eu posso arrastar ou simplesmente apertar duplo clique e ele já reproduz para todos. E também eles já estão todos selecionados. Eu tenho que selecionar toda a informação e depois disso eu posso inserir a formatação condicional. Para inserir a formatação condicional, aqui no separador base, tem aqui um grupo chamado estilo e eu vou escolher essa opção aqui, formatação condicional. Clico em formatação condicional e ela aqui já me aparece de diferentes tipos de formatação condicional. Notem que aqui eu tenho aqueles que representam símbolos. Eu posso utilizar. Clico e pronto, está aqui, adicionei. Mas aqui ainda não terminou. Por quê? Porque note que aqui onde está 0 aparece X, onde está 79 aparece V e onde está 38 aparece ponto de exclamação. Parece que está tudo correto, né? No entanto, o que nós vamos fazer? Vamos para lá e nós próprios vamos definir qual vai ser a nossa regra para que apareçam esses símbolos. Ao invés de estar assim, se nós conseguirmos entender qual é a regra que está por detrás disso. Para definirmos a nossa regra, vamos novamente lá, ainda com a área selecionada.
Vamos novamente aqui em formatação condicional. Vamos clicar em gerir regras e aqui vai aparecer aquilo que nós definimos. Vamos editar essa regra e vamos fazer o seguinte. A princípio, vamos querer que esteja no formato de número e não percentagem. Então eu vou trabalhar com números. O que é que eu vou definir aqui como sendo a nossa regra? Eu vou dizer assim, olha, nós vamos passar a considerar como uma situação em que deve-se dar atenção ao estoque a partir do momento que os produtos em estoque chegarem a 50. Então nós vamos dizer o quê? Vamos dizer assim, ele vai aparecer esse sinal quando o valor for maior ou igual a 50. Ou seja, quando ele for maior que 50, vamos colocar apenas 50, quando passar de 50, aí ele vai aparecer esse sinal. O que significa que vai aparecer esse sinal aqui quando for menor ou igual a 50 e quando for maior que 0, vai aparecer já este outro sinal que temos aqui. A regra está definida, né? Sempre que os nossos produtos em estoque passarem de 50, vai aparecer um sinal de que está tudo bem. Quando os produtos estiverem a 50 ou abaixo disso, vai aparecer já um sinal que deve-se dar atenção aos produtos que temos em estoque. Agora, quando estiver zerado, vai aparecer o X. Ao clicar em OK, mais uma vez, a clicar em aplicar, OK, está aqui, já foi aplicada a informação. Mas note o seguinte, ao invés de aparecer só os símbolos, aparecem também os números, mas nós não queremos os números. Para eliminar os números, vamos lá em editar regras e clicamos aqui, mostrar apenas o ícone e clicamos em OK. E primeiro vamos clicar aplicar para ver. OK, está aqui. E agora sim posso clicar em OK, está aí, configurado, né? Nós podemos ainda vir aqui e decidir aumentar o tamanho desses ícones ou diminuir, ok? E ele funciona como as letras normais. Nós podemos vir aí aumentar normalmente e diminuir também a nosso gosto. Então, até aqui vimos como inserir esses símbolos para identificar o estado do nosso estoque. Se gostou deste vídeo, me siga para mais dicas, dê o teu like, salve e compartilhe com outras pessoas. Eu sou o formador Rodésio e muito obrigado por assistir a este vídeo.